Bonjour à tous. Bom dia a todos. Un grand plaisir pour moi et pour Carole d'être ici avec vous pour presque un mois. Grande prazer para 4 mim, por Carol, estar entre vocês por 3 semanas, 4, quase um mês. Content aussi de pouvoir partager avec vous sur l'Épître aux Galates. Contente também de partilhar com vocês a Epístola de Gálatas. Que c'est une épître importante. É uma epístola importante. Quelqu'un a dit que si elle n'avait pas existé, le christianisme serait resté une secte du judaïsme. Alguém já disse que se ela não existisse, ela ficaria somente nas seitas judaizantes. Donc elle est une épître importante, majeure. Ela é uma epístola importante, majoritária. Donc je vais faire juste une introduction rapide. Eu vou fazer justamente uma introdução rápida. Hein? Des fois c'est rapide mais ça dure trop longtemps. Às vezes eu digo rápida, mas demora um bom tempo. Mais je vais essayer d'être court parce que le but c'est la lettre elle-même, pas le contexte. Mas eu vou tentar ser curto porque a carta ela mesma precisa de um contexto. Donc c'est probablement la première lettre qui a été écrite de Paul. Provavelmente foi a primeira carta que foi escrita por Paulo. Et probablement écrite entre 48 et l'année 50. Provavelmente ela foi escrita entre 48 e anos 50. Et on la situe avant le concile de Jérusalem. Nós situamos a carta antes do concílio de Jerusalém. Parce que justement, elle n'en parle pas du concile de Jérusalem. Justamente ela não fala do concílio de Jerusalém. Et en fait, le concile de Jérusalem traitait exactement du problème de l'Épître aux Galates. E, no entanto, o concílio de Jerusalém, tratava justamente do problema que havia em Gálatas. Si vous voulez, on va juste lire Actes chapitre 15, verset 1. Então nós vamos ler em Atos, no capítulo 15, no versículo 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Alguém pode ler, que é meu Bíblia? Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Donc le problème qui a été traité dans ce concile, c'est la question de la circoncision et la place du judaïsme en rapport avec le christianisme. Então, o problema que foi tratado nesse conselho é o problema em relação a circuncidados, que havia um problema dos circuncidados e o judaísmo. Ok. Dans cette épître, l'apôtre Paul y relate 2 voyages à Jérusalem. Nessa epístola, o apóstolo Paulo relata 2 viagens a Jerusalém. Les 2 voyages, on verra ça assez rapidement. Nós vamos ver bem rápido. Donc je m'étends pas dessus maintenant. Eu não vou bater nisso muito agora. Parce que juste ces 2 voyages sont pour démontrer une réalité. Justamente as 2 viagens foram para demonstrar uma realidade. C'est que l'évangile il a reçu de Dieu, pas des hommes. Que o evangelho ele recebeu de Deus e não de homens. Donc cette lettre elle est écrite aux gens de Galatie. Então essa carta ela foi escrita para pessoas de Gálatas, da Galácia. Alors, il y a toute une discussion chez les théologiens. E há toda uma discussão entre os teólogos. Peut-être vous êtes au courant vocês já sabem sur la question de la Galatie du Nord ou de la Galatie du Sud. Sobre a questão da Galácia do Norte e Galácia do Sul. J'ai lu déjà depuis des années des dizaines de pages sur le sujet. Eu já li há alguns anos atrás várias páginas sobre esse assunto. Mais que ce soit écrit aux uns ou aux autres, ça change pas grand-chose. Mas o que foram escritas para uns e outros escreveram também não muda muitas coisas. Là, ce que je veux juste dire en 2 mots, Galatie du Nord et Galatie du Sud, ce que c'est. Eu vou somente dizer em 2 palavras o que é a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. La Galatie du Sud, c'est ce que Paul a visité lors de ses premiers voyages. A Galácia do Sul foi quando Paulo visitou na sua primeira viagem. C'était les villes de
Antioche de Pisidie, Se a cidade de Antioquia, Pisídia, Iconium, Iconium, Derbe et d'autres villes. e outras cidades. Ça, c'était la Galatie, c'est la Galatie, on peut dire historique. Nós podemos dizer que esta era a Galácia histórica. La Galatie du Sud, c'est la Galatie historique. A Galácia do Sul era a Galácia histórica. C'est la Galatie géographique, Era uma Galácia geográfica. hein, qui a été probablement colonisée par les Gaulois. Provavelmente ela foi colonizada pelos Les ancêtres des Français. galões. Et c'est pour ça que le nom Galate est proche du mot gaulois. Por isso que a palavra Gálatas é bem próximo da palavra Galois. C'est une région géographique. Então essa é uma região geográfica. Et puis quand les Romains sont venus, E depois, quando os romanos vieram, ils ont fait une Galatie administrative. eles fizeram uma Galácia administrativa. C'est-à-dire qu'ils se sont étendus sur le nord. Então, significa dizer que eles se espalharam no norte. C'est la Turquie actuelle. Atualmente, essa é a Turquia. Et on a appelé ça la Galatie du Nord. E eles chamaram, então, de Galácia do Norte. Les voyages de Paul concernaient la Galatie du Sud. Então, a viagem de Paulo é concernente à Galácia do Sul. Et donc, c'est à eux que l'apôtre Paul écrit. Para eles que o apóstolo Paulo escreveu. On a donné à cette lettre le nom de la Magna Carta de la liberté. E nós damos para essa carta Je l'ai écrit en portugais. a palavra Carta Magna, a grande carta da liberdade. Em português, a grande carta da liberdade. C'est le nom qu'on lui a donné. Foi a palavra que foi lhe dada. En français, on dit la charte de la liberté. Em francês, carta da liberdade. C'est ça. Et donc, cette épître, c'est l'épître de la liberté. Essa epístola é a epístola da liberdade. Encore une fois, pas la liberté de faire n'importe quoi. Ainda mais uma vez, não é a liberdade de fazer não importa o quê. Mais comme on le verra dans l'épître au chapitre 5 et 4 et 5, c'est la liberté vis-à-vis de la loi, du légalisme. Como nós já iremos ver lá no capítulo 5 ou 6, é a liberdade em relação à lei, ao legalismo. Luther, le réformateur, il appelait cette lettre, il disait, c'est ma Catherine. Lutero, reformador, ele chamava essa carta de que ela era minha Catarina. Et Catharine, c'était le nom de sa femme. A Catarina era o nome da sua esposa. Donc il disait que cette épître, c'était comme sa femme. Então ele dizia que essa epístola era como se fosse sua esposa. Et d'ailleurs, il a écrit un commentaire qui est encore qu'on peut trouver aujourd'hui, qui est un bon commentaire. E além do mais, nós podemos encontrar um comentário dele hoje, é um bom comentário. Cette épître, elle contient la conception fondamentale de la liberté. Essa epístola contém a concepção fundamental da liberdade. La liberté chrétienne qui a séparé le christianisme du judaïsme. A liberdade cristã que separou o cristianismo do judaísmo. Le problème, quel était le problème de la Galatie? Qual era o problema da Galácia? Des gens sont venus, As pessoas vieram, des juifs peut-être de Jérusalem, os judeus, talvez de Jerusalém, et ils ont dit, pour être sauvés, eles disseram que para ser salvos, être circoncis. Para ser salvos, eles precisam se circuncidar. C'est comme s'ils disaient, le message de Paul, il est bon. Como eles disseram que a mensagem de Paulo c'est un bon message. Era uma boa mensagem. Mais il manque quelque chose. Mas falta algo. Il manque la circoncision. Falta a circuncisão. Sans la circoncision, le message n'est pas complet. Sem a circuncisão, a mensagem não é completa. Si vous pensez ça remet en question totalement et complètement tout l'évangile. Se você pensar assim, isso coloca em questões aí todo o evangelho. Parce que c'est remettre en question la suffisance de Jésus-Christ et de son sacrifice. Porque colocar em questão a suficiência de Jesus Cristo e do seu sacrifício. C'est comme dire l'évangile il n'est pas suffisant, il faut y ajouter quelque chose. É como se eu dissesse que o evangelho não é suficiente, é preciso acrescentar alguma coisa.
Ces problèmes qu'il y a en Galatie, on les retrouve encore aujourd'hui. Esse problema que nós encontramos em Gálatas, na Galácia, encontramos também hoje. Peut-être pas aussi radical de dire que les gens ne sont pas sauvés s'ils ne font pas ça ou ça. Talvez não radicalmente dizer pessoas não são salvas se não fizerem isso ou aquilo. Mais quand on dit aux chrétiens, ah, un chrétien, il doit pas, une femme ne doit pas mettre un pantalon. Mas quando nós dizemos, uma mulher não pode colocar calça. Ou une femme ne doit pas se couper les cheveux. Uma mulher não pode cortar os cabelos. Ou on ne doit pas faire ceci. Ou outro não pode fazer isso. Ou ne pas faire cela. Não pode fazer isso lá. C'est ajouter des lois à l'évangile. Acrescentar leis ao evangelho. Ça prive la liberté. Isso priva a liberdade. C'est comme si on disait, mais le sacrifice de Jésus-Christ, il n'est pas suffisant. É como se nós disséssemos, o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente. Et donc, ça remet tout l'évangile en question. Isso coloca, então, todo o evangelho em questão. Dans cette épître, on voit l'apôtre Paul en colère. Nessa epístola, nós vemos o apóstolo Paulo em cólera. Dès les premiers versets. Desde o primeiro versículo. Comme vous l'avez remarqué déjà. Como vocês já observaram. Il n'y a pas de salutation. Não há saudação aqui. Il n'y a pas de bénédiction. Não há bênção aqui. Il y a juste une introduction de 4 ou 5 versets. Somente há uma introdução de 4 ou 5 versículos. Et même déjà, on va le voir, dans ces versets, il met les choses claires. E mesmo assim, nós olhamos nesses versículos que ele coloca as coisas claramente. On pourrait dire déjà, tout ce qu'il va dire, c'est déjà résumé là. Nós podemos até dizer que tudo que ele quer dizer, ele já disse agora no início. Donc, c'est une épître fondamentale. Então é uma epístola fundamental. On dit que c'est l'esquisse. Esquisse. Como um rascunho. Okay. Essa epístola é como se fosse um rascunho. Et après, Romains, c'est la peinture finale. E depois, Romanos, é como se nós começássemos a pintar, fazer um rascunho de um desenho, e lá Romanos é a pintura final do desenho. C'est comme si c'est la première pensée de Paul. É como se fosse o primeiro pensamento de Paulo. Et Romains, c'est la pensée, la même chose, mais la pensée beaucoup plus développée. E Romanos é a mesma coisa, o mesmo pensamento, mas muito mais desenvolvido. Mais la différence, c'est que Galates, c'est pour reprendre quelque chose, une erreur. A diferença é que Gálatas, para retomar, repreender um erro. Et l'épître aux Romains, c'est juste un enseignement sur ce qu'est l'évangile. E Romanos é um ensino do que é o evangelho. Donc, c'est une épître qui va nous ramener à la grâce de Dieu. Então é uma epístola que vai nos levar para a graça de Deus. Si l'évangile, c'est l'évangile de la liberté. Se o evangelho é o evangelho de liberdade. Le légalisme, au contraire, c'est rien d'autre que du conformisme. O legalismo, ao contrário, não é nada mais do que um conformismo. Le légalisme, c'est se conformer à quelque chose. O legalismo é se conformar com alguma coisa. Et même plus que ça, le légalisme, c'est quelque chose qui met les gens en compétition les uns avec les autres. E ainda mais, o legalismo é algo que coloca as pessoas em competição umas com as outras. Le légalisme, c'est, comment dire, de la performance. No que nós podemos dizer que o legalismo é fazer uma performance. Les gens, encore aujourd'hui, les chrétiens performent. Ainda hoje, os cristãos, eles fazem essa performance. On cherche à être accepté de Dieu. Nós procuramos ser aceitos de Deus. Les gens font des choses pour être acceptés de Dieu. As pessoas fazem coisas para ser aceitas de Deus. Même nous, les chrétiens. Mesmo nós, cristãos. On pense qu'on est plus accepté de Dieu si on fait telle chose ou telle chose. Nós pensamos que nós iremos ser mais aceitos de Deus por fazer alguma coisa ou outra coisa. Mais il y a personne qui est accepté devant Dieu pour ce qu'il a fait. Mas ninguém é aceito diante de Deus pelo que ele faz, que ele fez. Nous sommes acceptés à cause de Christ. Nós somos aceitos por causa de Cristo. Et ce que les Galates disaient, c'est que pour être accepté de Dieu, il faut être circoncis. E o que Gálatas dizia era que para ser aceitos por Deus era necessário ser circuncidado. Donc l'apôtre Paul, il se bat contre cette idée, ce concept de retour à la loi. Então o apóstolo Paulo ele bate nesse conceito de retornar à lei. Parce que comme on va le voir, como nós iremos ver, le dimanche, la question ici, c'est de renier Dieu. No domingo nós iremos ver sobre essa questão aqui de negar a Deus. Si vous retournez vers le légalisme, vous reniez Dieu. Se vocês retornarem ao legalismo, vocês irão negar a Deus. Plus loin, dans l'épître aux Galates, il dit
que vous êtes déchus de la grâce. Mais na frente, na epístola de Gálatas, ele diz que vocês decaíram da graça. Et les gens pensent que ça veut dire qu'ils ont perdu leur salut. Algumas pessoas pensam que ele quer dizer que perderam a salvação. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Não é isso que ele quer dizer. Si vous retournez au légalisme, la grâce vous ne sert de plus rien. Se vocês retornarem ao legalismo, a graça não serve mais a nada. Donc l'apôtre Paul, il va passer toute l'épître à essayer de démontrer que la justification et le salut s'obtient par la foi. Então o apóstolo Paulo, em toda essa epístola, ele vai mostrando que a salvação e a graça é pela fé. Donc cette lettre, c'est une lettre où on voit l'apôtre Paul en colère. Essa carta é uma carta que nós vemos o apóstolo Paulo em cólera. Et il y a un commentateur qui a dit, dans cette lettre, l'apôtre Paul, c'est l'homme le plus en colère du Nouveau Testament. E um comentador diz que o apóstolo Paulo, nessa carta, foi um homem mais em cólera que... Au chapitre 3 et au verset 1, il leur dit, qui vous a ensorcelé? No capítulo 3, no versículo 3, versículo 1, ele diz, quem vos fascinou? Qui vous a fasciné, mais littéralement, ça veut dire qui vous a ensorcelé. Aqui diz quem vos fascinou, mas literalmente significa dizer quem os enfeitiçou. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable de voir comment l'apôtre Paul réagit pour quelque chose qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas si grave. É incrível como nós olhamos que o apóstolo Paulo reagiu de uma maneira que nós poderíamos dizer, mas isso não é tão grave. Mais l'apôtre Paul, il réagit fortement. Mas o apóstolo Paulo reagiu fortemente. Parce que la question, c'est une question fondamentale. Porque a questão é questão fundamental. Parce que c'est tout l'évangile qui est remis en question. Porque aqui foi todo o evangelho colocado em questão. Ok. Si on ajoute quelque chose à l'évangile. Ok, se nós acrescentarmos algo ao evangelho. Qu'est-ce que ça veut dire? O que isso quer dizer? Ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Significa dizer que falta alguma coisa. Si on ajoute la circoncision. Se nós acrescentamos a circuncisão. À l'évangile. Ao evangelho. L'évangile, c'est le salut. O evangelho é a salvação. Mais l'évangile, c'est plus que le salut. Mas o evangelho é mais do que a salvação. Si on ajoute la circoncision au salut, mas se nós acrescentarmos a circuncisão à salvação, on dit qu'il manque quelque chose. Nós dizemos que falta alguma coisa. C'est qu'il manque quelque chose. Que falta algo. Mais est-ce qu'il manque quelque chose à l'œuvre de Christ? Mas que falta algo na obra de Cristo. Non, il manque rien du tout. Não, nada falta. L'œuvre de Christ, elle est suffisante pour chacun d'entre nous. A obra de Deus, ela é suficiente para cada um de nós. Amen. Et les gens ajoutaient, si vous voulez, les judaïsants, ils disaient qu'ils devaient se faire circoncire et le but, c'était la sainteté. As pessoas acrescentavam, os judaizantes disseram, é necessário circuncidar, porque o objetivo é a santidade. Mais toute forme de légalisme, c'est comme ça. Toda forma de legalismo é assim. On ajoute des choses pour te dire, en faisant ça, tu seras plus saint. Nós acrescentamos coisas para dizer, se você fizer isso, você será mais santo. Mais c'est pas vrai. Mas não é verdade. C'est pas ça qui nous rend saints. Não é isso que nos torna santos. Nous sommes, encore une fois, notre vie chrétienne, elle repose sur Jésus-Christ. Ainda mais uma vez, a nossa vida cristã, ela repousa em Jesus Cristo. Elle ne repose pas sur ce que nous faisons pour Dieu. Ela não repousa no que nós fazemos para Deus. Elle repose sur ce que lui a fait pour nous. Ela repousa no que Ele fez por nós. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas obéir à Dieu. Isso não quer dizer que nós não vamos obedecer a Deus. Mais si on se met sous des légalismes pensant que on va gagner en sainteté, on se trompe. Mas se nós nos colocarmos sobre um legalismo pensando que nós iremos alcançar com isso a santidade, nós nos enganamos. L'apôtre Paul, quand il parle aux Colossiens, il dit quelque chose dans le même genre. Quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses, ele diz algo nesse mesmo sentido. Dans Galates chapitre 2. Galatas? Oui. Colossiens. E no Colossenses, capítulo 2. Peut-être tu veux le lire là? 2. 20-23. Galates, Colossiens 2, 20-23. Colossenses 2, 20 a 23.
Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. L'apôtre, donc Paul, il est radical dans ce qu'il dit dans ce passage. Paulo, ele é radical no que ele diz nessa passagem. Verset 20. C'est le verset. Il dit, ne prends pas, ne touche pas. Quand le passage où il dit ne prends pas, ne touche Quando pas. na passagem ele diz, tu não tocas, tu não use isto. Il dit que ça contribue à la satisfaction de la chair. Isso diz que contribui à satisfação da carne. Les gens font ça pour être spirituels, ils se mettent des lois. As pessoas fazem isso para ser mais espirituais, para se colocar. Mais au final, ça contribue juste à la satisfaction de ta chair. Mas finalmente isso contribui para a satisfação da própria carne. Et c'est pas la loi qui nous fait grandir spirituellement. Não é a lei que nos faz crescer espiritualmente. Ce qui fait grandir les gens, c'est la grâce de Dieu. O que faz crescer as pessoas é a graça de Deus. C'est de croire et de connaître la grâce de Dieu pour soi-même. É de conhecer a graça de Deus por si mesma. Hein? C'est le seul moyen de grandir d'une manière spirituellement. A única maneira de crescer espiritualmente c'est de connaître et de grandir dans la grâce de Dieu. É de conhecer e crescer na graça de Deus. On veut pas connaître la Bible pour avoir plus de connaissances. Nós não queremos conhecer a Bíblia para ter mais conhecimento. On veut pas connaître la grâce de Dieu, la doctrine pour être plus intelligent ou je sais quoi. Nós queremos conhecer a graça de Deus, a doutrina para sermos mais inteligentes. Non, on veut connaître la grâce de Dieu pour servir Dieu, pour aimer Dieu, pour adorer Dieu. Nós queremos conhecer a graça de Deus para adorar a Deus, para servir a Deus. C'est ça le but. Esse é o objetivo. Le but que Dieu se fasse connaître à nous pour qu'on le serve. O objetivo é que Deus seja conhecido de nós para que nós o servamos. Et dans cette épître, qu'est-ce qu'on voit? Nessa epístola, o que nós vemos? On voit que l'apôtre Paul, il est discrédité. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele é descreditado. Les 2 premiers chapitres, Paul semble se justifier. Parece-me que nos 2 primeiros capítulos, Paulo está se justificando. Mais en fait, il se justifie pas. Mas, no entanto, ele não se justifica. Ce qu'il dit, il le dit pour défendre l'évangile. O que ele diz para defender o evangelho. Il cherche pas sa propre approbation. Ele não procura a sua própria aprovação. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de défendre la vérité de l'évangile par grâce. O que interessa a ele é defender o evangelho de Deus pela graça. Mais pourquoi est-ce que les judaïsants attaquaient Paul? Mas por que os judaizantes atacam Paulo? Parce qu'en attaquant le messager, porque atacando o mensageiro, ils attaquaient la crédibilité du message. Eles atacam a credibilidade da mensagem. Si on peut discréditer le messager, se nós podemos descreditar o mensageiro, et si on dit c'est pas un vrai apôtre. Aí dizendo assim, ele não é o verdadeiro apóstolo. Si on le critique, se nós o criticarmos, c'est le message qu'on détruit. É a mensagem que nós destruímos. Ça n'a pas changé. E isso não mudou. On détruit le messager et on détruit le message. Nós destruímos o mensageiro e destruímos a mensagem. Et ça c'est vrai dans tous les domaines. E isso é verdade em todas as áreas. On connaît bien ça même dans la politique. Nós conhecemos também isso na política. Je vais te raconter une histoire pour illustrer ça. Eu vou somente contar uma história para ilustrar isso. Il y a quelques années, il y avait un homme politique qui était un des favoris pour la présidentielle en France. Há alguns anos, homem político se candidatou para presidente da França. Et il était donné favori pour les élections. Ele era o favorito nas eleições. S'il avait continué, il aurait sûrement été élu. Se ele continuasse, certamente ele seria eleito. Mais ils ont sorti toutes sortes de choses sur lui. E eles retiraram toda sorte de coisas sobre ele. Des fraudes ou des choses fraudes, vraies ou faux, on ne sait pas. Verdade ou não, a gente não En tout cas, on a beaucoup amplifié certaines choses.
pouco. amplifié, Mais- exagéré. Foi muito exagerado as coisas. Mais ça a tellement été fort qu'il a été obligé d'abandonner les élections. Foi tão forte que ele foi obrigado a abandonar. Et pourtant, je As pensais eleições. qu'il aurait été bon. E, portanto, eu pensava que ele era bom. Hein? Mais on a critiqué le messager, Então, nós criticamos o mensageiro. et le message, ils sont partis. E o mensageiro e a mensagem vão embora. Mais ça existe dans tous les domaines. Então, isso existe em todas as áreas. Si on critique Paul, Se nós criticarmos Paulo, on va critiquer ce qu'il dit aussi. nós vamos criticar o que ele diz também. Hein? C'est difficile d'être d'accord, c'est difficile d'être contre Paul, mais d'accord avec son message. É difícil de ser contra Paulo e de acordo com a mensagem de Paulo. Donc, leur travail, c'était de le critiquer. Então, o trabalho era criticá-lo. La deuxième épître aux Corinthiens, c'est la même chose. Na segunda epístola de Coríntios é a mesma coisa. L'apôtre défend son évangile O apóstolo defende o seu et evangelho. on a l'impression qu'il se justifie. E nós temos a impressão que ele se justifica. Mais en fait, c'est l'évangile qui défend. No entanto, é o evangelho que ele defende. Et donc, c'est pour ça que l'évangile est attaqué. Então, é por isso que o evangelho é atacado. Mais c'est quoi la motivation quelle était la motivation des judaïsants? Então, qual era a motivação dos judaizantes? Leur motivation, elle était simple. A sua motivação era simples. C'était de détourner les gens de Christ Era de desviar as pessoas de Cristo et de les attirer à eux. e atrair para eles. C'est ça qu'ils voulaient faire. É isso que eles queriam fazer. La question, c'est qu'est-ce qui était en jeu A questão é o que estava em jogo dans cette histoire de l'Épître aux Galates? nessa história aqui da Epístola de Gálatas. C'est pas juste une question de querelle, de dispute, de cérémonie, Não era somente uma questão de disputa, de cerimônias, de circoncision, de circuncisão, mais c'est comment on a une position devant Dieu. mas era como nós temos uma posição diante de Deus. Donc, la controverse qu'ils avaient, Então, a controvérsia que eles tinham c'était juste à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une position devant Dieu. era somente saber, então, o que podemos fazer para termos uma posição diante de Deus. Est-ce que la circoncision va nous donner une place devant Dieu? A circuncisão vai nos dar um lugar diante de Deus? Ou est-ce que c'est la foi et la grâce de Dieu? Ou é a fé e a graça de Deus? Non, la position qu'on a devant Dieu, c'est par la grâce qu'on l'a. Não, a posição que nós temos diante de Deus é pela graça que nós temos. Donc, toute la controverse, elle n'a rien à voir nécessairement avec la circoncision. Então, toda a controvérsia não era necessariamente em relação à circuncisão. Mais le problème, c'est est-ce qu'il faut ajouter quelque chose au salut? Mas o problema era, precisava se acrescentar algo para a salvação? Est-ce que la circoncision, elle est nécessaire pour être sauvé? A circuncisão era necessária para ser salvo? L'apôtre Paul, il dit, si vous faites... L'apôtre Paul, il est radical. O apóstolo Paulo, ele é radical. Il dit, si vous faites circoncire, Se vocês se circuncidarem, il dit aussi, coupez tout. ele diz, ó, cortem tudo. Dans le grec, il parle de s'émasculer. No grego ele fala de se emascular. Comprenez ce que ça veut dire? Vocês compreendem o que significa dizer? Il est fort dans ce qu'il dit. Então ele é forte no que Quand je ele vous quer dis qu'il dizer. est en colère, il est plus que radical. Então quando eu disse que ele estava em cólera, ele era mais do que radical. Parce qu'il a compris que si on ajoute quelque chose à l'évangile, Porque ele compreendeu bem, se nós acrescentarmos algo ao evangelho, on détruit l'évangile. nós destruímos o evangelho. Si c'est plus un évangile par la grâce seule, Se não é um evangelho somente pela graça, c'est plus l'évangile. não é mais o evangelho. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les endroits où on nous dit, oui, mais pour être sauvé, l'évangile, c'est ça, plus ça, non. Como eu disse agora há pouco, nós podemos ser salvos, mas com isso mais, ou com isso, aquilo mais. Não, não é assim. Je me rappelle, j'étais à une conférence à Genève. Eu me lembro que eu estava numa conferência em Genebra. Il y avait Don Carson, le théologien américain, O canadien, teólogo Don Carson, o teólogo canadense, qui parlait. ele falava. Vous savez peut-être pas, mais dans les milieux évangéliques, il est considéré comme
le théologien aujourd'hui le plus influent du monde évangélique. Talvez vocês não saibam, mas ele, Dom Cássio, é considerado um dos teólogos mais influentes do mundo Et evangélico. il a dit, Teólogo. si quelqu'un me dit que pour être sauvé, il faut que je m'arrête de boire du vin, Ele disse, se alguém me diz que para eu ser salvo é preciso eu parar de beber vinho, il a dit là, je vais commander un verre de vin. então eu vou encomendar uma garrafa de vinho. Juste pour dire que Somente para dizer. c'était pas un homme qui boit beaucoup d'alcool, je pense que c'est pas un alcoolique. E eu penso, ele não é um homem que bebe muito álcool, não. Ele não é alcoólatra, não. Mais ce não. qu'il voulait dire, c'est qu'on n'ajoute pas à l'évangile. Mas o que ele quer dizer é que nós não acrescentamos nada ao evangelho. On serait surpris de voir le nombre de gens qui disent « Ah, si tu veux être chrétien, si tu veux être sauvé, il faut plus que tu boives d'alcool. » Nós somos surpresos com a quantidade de pessoas que dizem, se você é cristão, então você não vai beber álcool. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on dit aux femmes, hey, si tu veux être sauvé, ou si tu veux marcher avec Dieu, à la femme, tu ne dois pas porter des pantalons, tu ne dois pas te couper les cheveux. Como eu disse agora há pouco, se tu é uma mulher cristã, tu não pode usar calças, tu não pode cortar os cabelos. Ça, c'est ajouter à l'évangile. Isso é acrescentar ao evangelho. Ça détruit l'évangile. Isso destrói o evangelho. Et ça détruit l'évangile de la liberté. Isso destrói o evangelho numa liberdade. Comme je le dis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la charte de la liberté, l'évangile, l'épître aux Galates. Como eu disse agora há pouco, a epístola de Gálatas é a carta da liberdade. Ok. C'est quand il remet l'évangile, comment dire, on a un concept que l'évangile et le salut, c'est la même chose. Nós temos um conceito que o evangelho e a salvação são a mesma coisa. C'est la même chose, mais c'est différent. São a mesma coisa, mas são diferentes. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais c'est plus que le salut. O evangelho são as boas notícias, mas é mais do que a salvação. Hein? Dieu nous a sauvés. Deus nos salvou. Hein? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il est parlé de la rédemption. Na Epístola de Romanos, capítulo 8, ele fala sobre a redenção. Que la nature, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Que a natureza, ela espera a manifestação do Filho de Deus. La rédemption que Dieu a opérée, Ou a redenção que Deus operou, c'est pas juste un salut de nous. não é somente uma salvação nossa. C'est pas juste les hommes que Dieu a sauvés. Não é somente homens que Deus salvou. Mais Dieu a racheté l'univers entier. Mas Deus, ele recomprou o universo inteiro. La nature, elle soupire. A natureza suspira. Elle soupire après cette rédemption. Ela suspira depois dessa redenção. Qui va être manifestée par notre rédemption. Que vai ser manifestada por nossa redenção. Donc, c'est pas juste notre salut qui est remis en question. Não é somente a nossa salvação que é colocada em questão. Mais c'est la grandeur de la rédemption sur tout l'univers. Mas é a grandeza da redenção sobre todo o universo. Hein? La question du royaume de Dieu. É a questão do reinado de Deus. L'évangile, c'est quoi? C'est l'évangile de la bonne nouvelle. C'est l'évangile du royaume. C'est plus que le salut. O evangelho é o quê? O evangelho do reinado. É mais do que salvação. Hein? C'est plus que le salut. É mais do que a salvação. Et en même temps, le salut, il fait partie de la rédemption. Mas ao mesmo tempo a salvação faz parte da redenção. Même votre salut, mon salut, il n'est pas une finalité. Mas mesmo a sua salvação, a minha salvação tem uma finalidade. Dieu vous a sauvé pourquoi? Deus os salvou para quê? Pourquoi Dieu vous a sauvé? Réfléchissez une seconde. Porque Deus os salvou. Reflita um segundo. Le Dieu nous a sauvés. Jésus le dit à Nicodème. Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Nicodème dit, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3. Vocês lembram lá que quando Jesus estava com Nicodemos, o que fazer para nascer de novo? Para ser salvo, tem que nascer de novo. João capítulo 3. Hein? La nouvelle naissance, c'est le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. O novo nascimento é o meio de entrar no reino de Deus. Donc Dieu nous sauve pour nous amener dans le royaume. Deus, ele nos salva para entrar no reino. C'est ça la réalité. Essa é a realidade. Notre salut, c'est le royaume c'est de rentrer aussi dans le royaume de Dieu. Nossa salvação também é para entrar no reinado Donc de on Deus. voit que quand ils remettent le salut en question, Então nós vemos quando ele coloca em questão a salvação, c'est plus que le salut,
salut, é mais do que a salvação. la loi, le légalisme de ces gens-là remettait tout en question. A lei, o legalismo dessas pessoas colocavam em questão. Donc, dans les premiers versets, Paul il insiste sur deux choses. Então, no primeiro versículo, Paulo ele insiste em duas coisas: D'abord, son apostolat son apostolat qu'il va devoir défendre, o seu apostolado que ele vai defendê-lo, et la grâce de Dieu e qui est a, attaquée par les judaïsants. e a graça de Deus que foi atacada pelos judaizantes. En fait, Paul il va défendre ces deux thèmes tout au long de la lettre. Com efeito, Paulo vai defender esses dois temas todo ao longo da carta. Ok, on va lire, si vous voulez, les 5 premiers versets. Então, nós iremos ler os 5 primeiros versículos do capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Donc l'apôtre Paul, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se présente. Paul, apôtre. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é se apresentar. Paulo, apóstolo. Hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut défendre son évangile, et il veut défendre son apostolat. Como eu disse agora há pouco, ele vai defender o evangelho, ele vai defender o seu apostolado. Puisque c'est son apostolat qui est attaqué, Porque o seu apostolado ele é atacado et c'est le message aussi e a qui mensagem est attaqué. também é atacada. Donc remettre son apostolat en question, comme je l'ai dit, c'est remettre aussi le message en question. Então, colocar em questões o apostolado dele é também colocar em questões o evangelho. Donc ici, l'apôtre Paul ici, il nous dit que il a reçu un message non de un mandat d'apôtre, non de la part des hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Então ele diz aqui que ele recebeu não da parte dos homens, mas de Jesus Cristo, o Pai. Ici, il y a une forme particulière parce que il dit par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Aqui, par Jésus-Christ et Dieu le Père. Aqui tem uma forma bem particular, que ele diz que ele recebeu por Jesus Cristo e por Deus Pai. Parce qu'ici, il n'y a qu'une proposition. Porque aqui, préposition, pardon. Aqui há uma preposição. Par Jésus-Christ et Dieu le Père. Por Jesus Cristo, por o Deus Pai e Deus Pai. Ça. Ce que ce passage montre, c'est que son appel, il a reçu et du Père et du Fils, ensemble. O que essa passagem mostra é que ele recebeu do Pai e do Filho juntos. Que le Père et le Fils, ils sont d'accord. Que o Pai e o Filho, eles estão de acordo. Et comme il n'y a qu'une préposition, ça montre l'unité entre le Père et le E Fils. como há uma preposição, isso mostra uma unidade entre o Pai e o Filho. Et même ça montre une égalité entre le Père et le Fils. E isso também mostra uma igualdade entre o Pai e o Filho. Vous pouvez le dire aux témoins de Jéhovah. Dizem os testemunhos de Jeová também. Donc, dès le début, Então, desde o início, dès le début, l'apôtre Paul, il parle de la résurrection. Desde o início, ele fala da ressurreição. Dieu, le Père et le Fils, qui ont appelé Deus, o Pai e o Filho que o chamou. Qui ont appelé Paul, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Então ele diz, por Jesus Cristo e Deus que o ressuscitou dos mortos. Pourquoi d'entrée il vient parler de la résurrection? Porque logo no início ele vem falando da ressurreição. Quel est le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, quel est le problème central de cette épître? Como eu disse agora há pouco, qual era o problema central dessa epístola? C'est le salut. Era a salvação. C'est l'évangile. O evangelho. C'est la remise en question de la justification par la foi. É colocar em questão a justificação pela fé. Donc, les gens, ils remettent la justification par la foi. Então, as pessoas colocavam em questões a justificação pela fé. Puisqu'il faut ajouter quelque chose. Que era necessário acrescentar algo. Pour être sauvé, il a remettre la justification par la foi. Para ser salvo,
necessário a justificação pela fé. Donc l'apôtre Paul, il commence par la résurrection. E o apóstolo Paulo, ele começa pela ressurreição. On va lire juste un verset dans Romains 4, 25. Então nós vamos ler um versículo em Romanos 4:25. Remettre la résurrection en question, Colocar c'est remettre la justification en question. a ressurreição em questão, C'est remettre la résurrection en question, c'est remettre la justification en question. colocar em questão a ressurreição é colocar em questão a justificação. Justificação. Si je remets une chose en question, je remets l'autre en question. Se eu coloco uma coisa em questão, eu coloco também outra em questão. Nous sommes justifiés par la foi. Nós somos justificados pela fé. Sur quoi repose votre justification? Em que repousa a sua justificação? Sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. S'il affirme la résurrection ici, Se ele afirma a ressurreição aqui, c'est parce qu'il veut aussi affirmer la é justification. porque ele também está afirmando a justificação. Regardez, Romains chapitre 4, verset 25. Olha no Romanos capítulo 4 e versículo 25. Diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ressuscité, il est ressuscité pour notre Então, justification. ele foi ressuscitado por nossa justificação. Donc il insiste sur la résurrection parce qu'il veut insister sur la justification. Então, ele insiste na ressurreição porque ele quer insistir na justificação. Et en même temps, il veut démontrer la totale satisfaction de Dieu. E ao mesmo tempo ele vai quer demonstrar a total satisfação de Deus. Dieu, il est satisfait avec l'œuvre de Christ. Deus, ele está satisfeito com a obra de Cristo. Si Christ est ressuscité, Se Cristo ressuscitou, c'est que Dieu est satisfait. Deus está satisfeito. Dieu l'a ressuscité parce qu'il est satisfait de l'œuvre de son Fils. Deus ressuscitou. Dieu l'a ressuscité parce qu'il est satisfait de l'œuvre de son Deus Fils. ressuscitou porque ele é satisfeito da obra do seu filho. Au verset 2, l'apôtre Paul, au verset 2, il parle de lui, il dit « Et tous les frères qui sont avec moi et aux églises de Galatie. » No versículo 2, o apóstolo fala a todos os irmãos que estão comigo e às igrejas da Galácia. Ce que l'apôtre Paul y croit, O que o apóstolo Paulo crê? il n'est pas le seul à le croire. Ele não é somente o único a crer. Tous les gens qui sont avec lui croient la même chose. Todas as pessoas que estavam com C'est ele comme si l'apôtre Paul, acreditavam na mesma coisa. c'est comme si l'apôtre Paul disait, moi je vous dis, ce que je vous dis, c'est aussi, je sais pas, Barnabas, Silas, Sylvain, ceux qui étaient avec lui à ce moment-là, Jean-Marc, ou Marc, qui étaient là. O que ele estava dizendo? Olha, aqueles que estavam comigo, Barnabás, Silas, João Marcos, todos aqueles que estão comigo também, eles acreditam na mesma coisa. Ce que je vous dis, c'est aussi eux qui vous le disent. E o que eu digo, eles também dizem. Et puis au verset 3, il dit que la grâce et la paix E no versículo vous soient données. E depois, no versículo 3, ele diz, graça e paz. Et c'est intéressant parce que ces deux mots sont importants ici. É interessante porque essas duas palavras, elas são importantes aqui. D'abord, la grâce. Primeiro, a graça. La grâce, c'est la source du salut. Et ça concerne la grâce. La source du salut, plutôt, ça concerne la grâce. A fonte da salvação concerne a graça. Et la paix, c'est l'effet du salut. E a paz é o efeito da salvação. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous sommes Se nós sauvés. somos salvos, é pela graça que nós Notre somos salvos. salut, il a pour source la grâce de Dieu. A salvação a por fonte a graça de Deus. Et le résultat, c'est que nous avons la paix. E o resultado é que nós temos a paz. Et la paix, c'est une paix que nous avons avec Dieu
A paz é uma paz que nós temos com Deus. C'est une paix que nous avons les uns envers les E é uma autres. paz que nós temos uns para com os Mais c'est outros. aussi une paix du cœur. Mas também uma paz de coração. C'est ça l'œuvre de Dieu. Essa é a obra de Deus. Mais le légalisme, c'est pas ça qui produit. Mas o legalismo não é isso que produz. Le légalisme, il produit jamais la paix. O legalismo nunca produz a paz. Parce que si vous voulez vous approcher de Dieu sur la base de faire quelque Ou chose, se vocês querem se aproximar de Deus numa base de fazer algo, dites-moi quand est-ce que vous en avez fait assez. diga-me a mim, o que vocês poderiam fazer bastante? On n'en a jamais fait assez. Nós nunca fizemos o suficiente bastante. Vous pourriez courir le monde, changer le monde, vous n'en aurez jamais fait assez. Você pode correr o mundo todo, mas nunca faria o suficiente. Mais vous savez quoi? On est esclave de cette pensée-là. Mas você sabe, nós somos escravos desse pensamento. Parce que le légalisme, c'est quelque chose qui nous tient tous. Porque o legalismo é o que nós estamos todos nele. Tous ici. Todos aqui. Moi le premier. Eu primeiro. Et tous les hommes, tous les hommes de cette planète. Et même les chrétiens. Todos os homens desse planeta, inclusive cristãos. Les jours où on se sent spirituellement bien. No dia que nós nos sentimos espiritualmente bem. Il y a des jours où vous vous sentez spirituellement bien. Há um dia que você se sente espiritualmente bem. Le matin, vous vous levez. De manhã você se Vous levanta. avez envie de louer le Seigneur. Você tem vontade de louvar ao Senhor. Vous avez l'impression aujourd'hui, je vais vivre une bonne journée. Aí eu tenho a impressão, hoje eu vou viver um bom dia. Vous rencontrez des gens, vous Eu vou- partagez Eu vou l'évangile, encontrar pessoas, eu vou partilhar o evangelho. vous témoignez à des Eu gens. vou testemunhar as Et pessoas. toute la journée, vous êtes bénis. E durante o dia você é abençoado. Et puis le soir, vous rentrez chez vous. E à noite você entra na sua Et casa. là vous dites, ah là, j'ai passé une bonne journée. Aí você diz, hoje foi um bom dia. Et là, vous vous sentez digne. E aí você se sente digno. Digne pour louer le Seigneur. Digno para louvar ao Senhor. Digne pour prier. Digno para orar. Peut-être pour aller à l'église. Talvez até para ir à igreja. Vous vous sentez accepté devant Dieu. Você se sente aceito diante de Deus. Vous vous sentez saint un peu. Você se sente aí um pouco santo. Est-ce que ça vous arrive, ça? E aí não acontece isso a vocês? Et un autre jour, E no outro dia? un autre jour, Um outro vous vous dia, levez et você vous se vous leva- sentez mal, tout va mal, você- tout rate dans la journée. Você se levanta, tudo está mal. Vous prenez você votre perde voiture. tudo durante o dia. Vous, O carro vous insultez les gens, o carro dá problema. Você às vezes insulta alguém no trânsito. hein? Vous avez des problèmes au Você travail, tem problema no seu trabalho. tout va mal, Tudo vai mal. vous vous disputez avec votre patron Você discute com seu chefe ou avec les employés. ou com seus empregados. Le soir, vous rentrez chez vous E à noite você entra na sua et vous allez casa. passer une mauvaise Aí journée. você diz, eu passei um dia ruim. Et là, vous avez du mal à rentrer dans la présence de E você Dieu. tem dificuldade de entrar na presença de Deus. Là, il y a une réunion, mais vous n'avez pas envie d'y aller à la E réunion. aí tem uma reunião, você não tem vontade de ir na reunião. Parce que da vous vous igreja, sentez mal. porque você se sente mal. Parce que vous êtes, vous vous sentez mal, pas digne. Você se sente mal, você não se sente digno. Est-ce que ça vous arrive des choses comme ça? E já D'une acontece manière ou com d'une autre. vocês isso de uma Ça arrive à maneira tout ou le de outra. monde. Ça arrive à tout le monde. Ça Des con- jours où on se sent digne, des jours où on se sent Isso indigne. acontece com todos. Um dia você se sente digno, no outro dia você não se sente digno. Qu'est-ce que ça montre, ça? O que isso mostra? Ça montre que nous sommes légalistes. Isso mostra que nós somos legalistas. Il y a des jours où on a des œuvres à présenter Non, et des là. jours où on n'en a pas. Há dias que você tem obras para apresentar e há outros dias que você não tem nada. C'est-à-dire que votre dignité, votre position devant Dieu, elle dépend de vous. Isso mostra que a sua dignidade diante de Deus depende de você. Elle ne dépend pas de ce que Christ a fait. Ela não depende do que Cristo já fez. Quand tu es tombé 10 fois dans la journée dans le péché, Quando nós caímos 10 vezes durante o dia no pecado. mais tu es aussi digne que si tu as évangélisé 25 personnes. Mas você é tão digno do que aquele dia que você já evangelizou 25 pessoas. Hein? Tu es autant digne dans un cas que dans l'autre. Você é tão digno em um caso como no outro. Parce que la dignité, elle ne vient pas de toi. Porque a dignidade não vem de você. C'est celui qui nous qualifie, c'est Christ. Aquele que nos qualifica é Cristo. C'est pas mes œuvres qui ont satisfait Dieu. Não são as obras que satisfazem a Deus. C'est le sang de Christ. É o sangue de Cristo. C'est l'œuvre de Christ. É a obra de Cristo. Et c'est au travers de ça que Dieu nous voit. E é através disso que Deus nos vê. C'est ça l'évangile. Esse é o Evangelho. Vous savez quoi? C'est ça qui est remis en question. Vocês sabem que isso é que está sendo colocado em questão aqui.
Vous voulez vous approcher de Dieu, faites-vous circoncire. Vocês querem se aproximar de Deus, não precisam se circuncidar. Là, on comprend que l'apôtre Paul il était en colère. Então a gente compreende aí por que o apóstolo Paulo estava em cólera. Parce que c'est une négation de Dieu, Porque era uma negação de Deus. une négation de Era uma Jésus-Christ. negação de Jesus Cristo. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il est dans cette colère-là. E por isso que o apóstolo Paulo ele estava em cólera. Donc, la grâce, c'est de là que vient le salut. Então a graça é de lá que vem a salvação. Et la paix, c'est ce que le salut, la grâce de Dieu produit en nous. E a paz é o que a graça de Deus produz em nós. Le salut produit en nous. A salvação produz em nós. Au verset 4, No versículo 4, il parle du Seigneur qui s'est livré lui-même pour nos péchés. ele fala do Senhor que se deu a si mesmo por nossos pecados. Ici, l'idée là qu'il y a derrière, c'est Christ qui s'est offert un sacrifice. Então, a ideia que traz de fundo nisso é que Cristo se deu a si mesmo, Qui s'est offert à Dieu. que ele se ofereceu a Deus. C'est ça l'idée qui est là. É isso a ideia que está aqui. Quand Jésus, quand Jésus était au jardin de Gethsémani, Quando Jesus estava no jardim de Getsemane, il a eu une discussion avec le Père. ele teve uma discussão com o Pai. Et il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Ele disse, Pai, que essa Copain, culpa s'éloigne de moi. se afaste de mim. Hein? C'est ça. Il voulait pas. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ele diz, não a minha vontade, mas a tua vontade. Ce qui motivait Jésus à ce moment-là, c'était quoi? O que motivou a Jesus nesse momento era o quê? Ce qui motivait Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu. O que motivava Jesus era fazer a vontade de Deus. C'est la motivation de Jésus sur cette terre, ça a été quoi? De faire la volonté de Dieu. A vontade de Jesus nessa terra era qual? Fazer a vontade de Deus. Jésus, il a été fait péché pour nous. Jesus ele foi feito pecado por Hein? nós. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Hein? Pour que nous soyons, nous, justice de Dieu. Para que nós sejamos justiça de Deus. Mais Jésus, il n'a pas voulu devenir péché pour nous. Mas Jesus, ele n'a pas voulu devenir. ele não queria se tornar pecado por nós. Il a voulu faire la volonté de Dieu. Mas ele queria fazer a vontade de Deus. En faisant la volonté de Dieu, il a pris nos péchés. Então, fazendo a vontade de Deus, ele tomou o meu pecado. Son désir, c'était pas de prendre mes péchés. O seu desejo não era pegar o meu pecado. Son désir, c'était de faire la volonté de son Seu Père. desejo era fazer a vontade do seu En pai. faisant la volonté de son Père, il a pris mon péché. Fazendo a vontade do pai, ele tomou o meu pecado. Et c'est clairement écrit dans Hébreux chapitre 10. Isso é claramente escrito lá em Hebreus no capítulo 10. Si vous voulez lire Hébreux 10, versets 6 à 10. Vamos ler Hebreus capítulo 6 à 10. 10, versículo 6. Hebreus capítulo 6. Não te agradam as ofertas de animais queimados, inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Continue. Então eu disse, estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, e por seu próprio corpo. Ce passage, il est clair.
Essa passagem é clara. Il nous montre pourquoi Jésus est venu. Ele mostra por que Jesus Cristo Il n'est veio. pas venu faire des sacrifices, Ele não veio fazer sacrifício, mais il a dit, me voici, je suis là pour faire ta volonté. mas ele disse: eu estou aqui para fazer a tua vontade. Jésus il est venu faire la volonté de Dieu. Jesus queria fazer a vontade de Et c'est Deus. en vertu de cette volonté Ele estava revestido dessa vontade, que nous sommes sauvés, ou Que sanctifiés. nós sejamos salvos e santificados. D'abord, Jésus, il s'est donné pour nous. Primeiro, Jesus ele se deu por nós. Et en se donnant un sacrifice, E se dando em sacrifício, il a fait l'expiation ele fez a expiação. et il a fait la propitiation. Ele fez a propiciação. Qu'est-ce que ça veut dire O propitiation? que significa dizer propiciação? La propitiation, ça veut dire qu'il a apaisé la colère de Dieu contre nous. Significa a apropriação que ele abaixou a cólera de Deus, diminuiu a cólera de Deus contra nós. Il a rendu Dieu propice. Ele nos tornou a Deus propício. C'est, voilà, maintenant, Dieu nous est favorable Então é isso. Agora nós somos à favoráveis. cause du Deus- sacrifice de Jésus-Christ. Agora Deus nos é favorável por Mais c'est- causa do sacrifício Mais de Jesus Cristo. mais quel était le but de ce salut alors? Mas qual é o objetivo dessa salvação então? Nous arracher du présent siècle mauvais. Nos recomprar do presente século ruim. J'ai fait un Século dessin mau. au tableau, un Eu mauvais fiz- dessin. Eu fiz um desenho no quadro, um desenho ruim. On va faire un peu d'eschatologie. E nós vamos fazer um pouco aqui de escatologia. Ce tableau, même si ça veut rien vous dire, même si ça représente rien à vos yeux, Esse quadro, mesmo que não representa nada aos olhos de vocês, c'est de l'eschatologie inaugurée. mas é uma escatologia inaugurada. Regardez, Olhem, ce point-là, c'est la création et la chute. esse ponto é a criação e a queda. Qu'est-ce qui se passe? O que Le acontece? présent siècle mauvais. O que acontece? O presente século, o século atual mau. Hein? Ce siècle-là, il a commencé avec la chute. Esse século ele começou com a queda. Il va finir avec le retour du Seigneur, la parousie. Ele vai terminar no retorno do Senhor, na parousia. Mais quelque chose est intervenu Mas, dans l'histoire de l'humanité. mas algo interveio na história da humanidade. La venue de Jésus-Christ. A vinda de Jesus Cristo. L'œuvre de Jésus-Christ. A obra de Jesus Cristo. Et qu'est-ce que ça a inauguré? E o que isso inaugurou? Ça a inauguré la fin des temps. Inaugurou La fin des o temps. fim dos tempos. La fin des temps, c'est pas 2024. O fim dos tempos não é 2024? Dans Actes chapitre 2, Pierre le dit clairement. Em Atos capítulo 2, Paulo diz claramente. Il, dit, il parle de la venue du Saint-Esprit. Ele fala da vinda do Espírito Santo. Et il cite le prophète Joël. Ele cita lá o profeta Joel. Et le prophète Joël, qu'est-ce qu'il dit? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. E o profeta Joel diz que nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito. Donc, et il dit, ce que vous voyez, c'est ça. Então ele diz, o que vocês veem é isso. La fin des temps a commencé. Elle a commencé là. O fim dos tempos começou aqui. Nous sommes dans la fin des temps. Nós estamos no fim dos tempos. Mais la fin des temps, c'est pas la fin du monde. Mas o fim dos tempos não é o fim do mundo. Il y a une confusion des fois dans les Bibles. Há uma confusão às vezes na Bíblia sobre Et quand Jésus pose la question aux apôtres sur la fin, il y a une confusion de mots, cosmos et aion en grec. Quando Jesus perguntou para os discípulos sobre o fim, há uma confusão entre o cosmos e Aion. aion. Hein? Il y a une confusion. Uma confusão. Il parle pas de la fin du cosmos. Ele não fala do fim de dos cosmos. Il parle de la fin d'une ère, d'un siècle. Ele fala de um fim de uma era, de um século. Nous sommes dans la fin des temps. Nós estamos então no fim dos tempos. La fin des temps, c'est une période de temps. O fim dos tempos é um período de tempo. C'est la dernière période de temps pour l'humanité. É o último período de tempo para a humanidade. Elle a commencé avec l'œuvre de Christ, Então, ela começou la com mort, a la obra de résurrection. Cristo, na obra e na ressurreição de Cristo. La fin, l'eschatologie, la fin est commencée. Eschatologie inaugurée. O fim, a escatologia começou, a escatologia inaugurada. Eschatologie, c'est la fin, hein? Scaton, Vocês la sabem, fin. escatologia é o fim, caton é fim.
Ça commence là Então começa aqui et ça se termine avec le retour de Christ. e termina com o retorno de Cristo. Mais en même temps, il y a le siècle à venir qui a commencé. Então, ao mesmo tempo, há um século vindouro que começou. Nous vivons ici. Ou ici peut-être. Nós vivemos aqui, ou Vers la fin. ou aqui talvez, em direção ao fim. Peut-être même on est là, peut-être. Mais Talvez mesmo nós estamos já aqui. vu la situation politique Você dans le monde, Você já vê a on situação. peut pas savoir. Você já vê a situação política do mundo, então nós não sabemos. Mais le Seigneur, il nous a arrachés de ce Mas siècle-là. o Senhor, Ele nos retirou desse século aqui Et il nous a mis là. e Ele nos colocou aqui. Quand l'apôtre Paul aux Colossiens, Lá em Apóstolo Paulo diz em Colossenses, il dit qu'on a été transférés d'un royaume vers un autre, dans le royaume du Fils de son amour. ele diz que nós somos transformados de um reino para outro, para o reino do seu amor. Nous étions ici, Nós estávamos aqui dans le siècle no présent, século presente, mais maintenant nous sommes dans le siècle à venir. mas agora nós somos no século vindouro. Le siècle à venir, qu'est-ce que c'est? O século vindouro, o C'est que le royaume de Dieu. é o reino de Deus, o reinado de Deus. Ce passage-là, il est en train de nous parler de ça. E essa passagem está nos falando disso, Que la rédemption, c'est un changement de royaume. que a redenção é uma mudança de reinado. Pourquoi vous croyez que les chapitres 5 et 6, ils parlent de notre façon de vivre? Por que ele diz lá no versículo 5 e 6, fala da nossa maneira de viver? Parce que nous sommes plus des citoyens de ce monde. Porque nós não somos mais cidadãos deste mundo. Oui, nous vivons ici. Sim, nós vivemos aqui, Mais les principes de nos vies, ce sont ceux de là, du siècle à venir. mas os princípios da nossa vida estão aqui no século vindouro. Et un jour, hein, quand on va mourir, on va rentrer dans cette réalité-là. Dia, quando nós morrermos, nós vamos entrar totalmente nessa realidade. Pas totalement. Não totalmente. Pardon, Não, totalmente. La plénitude de la réalité, c'est quand? C'est vrai. De la réalité du salut. La plénitude de la réalité du salut, ce sera quand? A plenitude da salvação será quando? Les gens pensent que quand ils vont mourir, ils vont rentrer dans la vie, dans la plénitude de la vie éternelle. As pessoas pensam que quando eles morrerem, irão entrar na plenitude da vida eterna. C'est vrai, puis c'est pas vrai. É verdade, também não é verdade. C'est comme si on parle du salut. Est-ce que vous êtes sauvés? É como se nós falássemos da salvação. Vocês são salvos? Tout le monde va dire oui. Todos vão dizer sim. L'apôtre Paul dit c'est en espérance. E o apóstolo Paulo diz em esperança. Donc c'est pas encore. Então não é ainda. Et pourtant c'est vrai. Mas na verdade já está. É Donc verdade. il y a déjà une réalité du salut, Então vocês observem, há uma realidade de salvação, mais il y a une réalité qui est encore à venir. mas uma realidade que ainda virá. Et souvent on pense que la réalité c'est quand on va mourir et qu'on va aller vers le Seigneur. Frequentemente nós pensamos, a realidade é que nós vamos morrer e nós iremos para o Senhor. En fait, la plénitude de la rédemption, c'est quand tout à l'heure je parlais de la rédemption de tout l'univers, de tout le cosmos. Agora há pouco eu falei sobre a redenção e essa questão da realidade do cosmos. La rédemption de toutes choses. Redenção do cosmos, dos cosmos. Quand les morts en Christ seront ressuscités. Quando os mortos serão ressuscitados. Quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront là. Quando o novo céu e a nova terra estiverem aqui. C'est seulement à ce moment-là qu'on sera rentré dans la plénitude de la rédemption. É nesse momento, somente nesse momento que nós iremos entrar na plenitude da redenção. Si je meurs aujourd'hui, je vais rentrer dans une réalité nouvelle. Se eu morro hoje, eu vou entrar numa realidade nova. Mais la réalité finale, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, que les gens soient ressuscités. Mas a realidade final é o novo céu e a nova terra e as pessoas irão ressuscitar. Mais ce qu'il est en train de nous dire ici, il nous a arrachés du siècle présent. E o que ele nos diz aqui é que ele nos livrou do século mau. Il nous a sortis de là. Então ele nos tirou daqui. Il nous a sortis du siècle présent pour nous amener dans le siècle à venir. Ele nos tirou do século presente para nos colocar. Il nous a introduits dans la grâce, dans le royaume de Dieu. Ele nos colocou no século vindouro para nos introduzir na graça a vir. Il nous a introduits dans le siècle à venir. Ele nos introduziu no século vindouro. Voilà, par
par l'œuvre de Jésus-Christ et par la foi. pela obra de Jesus Cristo e pela fé. C'est le fait d'être passé de là à là, c'est l'œuvre de Christ. O efeito de passar daqui para cá é a obra de Cristo. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour être transféré du siècle présent au siècle à venir. Não há nada que o homem pode fazer de ser transferido do século presente C'est l'œuvre para de o século Christ. vindouro. C'est l'œuvre de Christ qui nous introduit dans cette vie nouvelle. Somente a obra de Cristo que pode nos introduzir nesta vida nova. Et donc l'évangile de Jésus-Christ, s'il est remis en question, c'est tout ça qui est remis en question. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, se é colocado em questão, tudo isso aqui é colocado em questões. L'apôtre Paul, il a raison d'être en colère. Então, o apóstolo Paulo está com razão de estar em cólera. Et donc, il termine en disant à qui soit la gloire au siècle des siècles. E então ele termina dizendo qual seja a glória para todo sempre. C'est selon la volonté de Dieu que ces choses sont arrivées. Então, segundo a Qu'on a vontade été, de que nous avons, Deus, que nous, segundo a vontade de Deus que essas coisas aconteceram, que nous avons été arrachés du siècle présent que nós somos resgatados, retirados do século presente pour être transférés dans le siècle à venir. para sermos transferidos para o século vindouro. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre des hommes. É obra de Deus, não é obra de homens. C'est pas parce que les gens vont se faire circoncire ou observer la loi. Não é porque as pessoas irão se circuncidar ou observar a lei. Bénéficier de l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est une grâce. Se beneficiar da obra redentora de Cristo é uma graça. Et c'est pour ça qu'il dit à qui soit la gloire au siècle des E é siècles. por isso que ele diz, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Dieu, il fait tout pour sa gloire. Deus, ele faz tudo para a sua glória. Souvent, les gens pensent que Dieu m'a sauvé parce que je le méritais, ou Dieu m'a sauvé parce que j'étais une bonne personne, ou Dieu, enfin, les gens trouvent toutes sortes de motivations. Non, Dieu, il nous a sauvés parce que c'est son choix à lui, c'est son désir à lui. Dieu fait tout pour sa gloire, il fait des choses pour lui. Comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu. Tape-moi sur l'épaule. Às vezes nós pensamos que Deus nos salvou porque nós meditamos, ou porque nós somos boas pessoas, ou porque você faz isso ou aquilo, mas não. Deus nos salvou é para a sua glória. Dieu nous a sauvés pour lui. Deus nos salvou para Ele. Il nous a sauvés parce que c'était son dessein à lui. Ele nos salvou porque é o seu desenho dele, o destino dele. Et souvent, ça frustre les hommes. E frequentemente isso frustra os homens. Que de dire le but de Dieu, c'est Dieu lui-même. De dizer que o objetivo de Deus, é Ele mesmo. Le but de Dieu, c'est pas vous et moi. O objetivo de Deus não é você nem eu. Vous savez que, je me rappelle, il y a quelques années, je lisais John Piper. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo John Piper. Et dans un de ses livres, John Piper, il dit... Em algum dos livros ele dizia... Il dit, Dieu, le but de Dieu, c'est lui-même, sa propre gloire. Ele diz, o objetivo de Deus é Ele mesmo, é sua própria glória. Il dit, si Dieu il avait un autre but que lui-même, ça serait un idolâtre. E se Deus tivesse um outro objetivo que não fosse Ele mesmo, isso é uma idolatria. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Porque não há nada... Dieu est au-dessus de toutes choses. Não há nada acima de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Le but ultime de Dieu, ça peut être que lui-même. O objetivo último de Deus só pode ser Ele mesmo. Comme nous, le but ultime de nos vies, c'est de servir Dieu. Como nós, o nosso objetivo último é servir a Deus. Si notre but c'est de servir autre chose, c'est de l'idolâtrie. Se o nosso objetivo é servir outras coisas, isso é uma idolatria. Et même Jacques, il appelle ça de l'adultère. E mesmo Tiago, ele fala disso que é um adultério. Une infidélité Uma spirituelle. infidelidade espiritual. Le but de Dieu, c'est lui-même et sa gloire. O objetivo de Deus é Ele mesmo, é a sua glória. Donc connaître l'évangile, Então, conhecer o Evangelho, à quoi ça sert? a que serve isto? Est-ce que c'est pour est-ce que c'est un but en soi? É objetivo em si mesmo? Est-ce que c'est pour une satisfaction intellectuelle? Ou é por uma satisfação intelectual? Est-ce que c'est pour plus de connaissances? Ou é por mais conhecimento? Non. Não. Le but O de objetivo, connaître Dieu,
c'est pour le glorifier, pour l'adorer et pour l'aimer. O objetivo de conhecer a Deus é para o glorificar, para o adorar, para o amar. Ça c'est le but que Dieu nous donne. Esse é o objetivo que Deus nos dá Pour chacun d'entre nous. para cada de nós. Comme si Dieu nous disait, je veux que tu me connaisses. Como Deus dissesse, eu quero que tu me conheças. Mais que tu me connaisses pour me servir, pour m'aimer, pour m'adorer. Para que tu me conheças para me servir, para me amar, para me adorar. La connaissance, elle est rien si elle ne nous mène pas à adorer Dieu. Ou à servir Dieu. O conhecimento não é nada se ele não estiver para adorar a Deus e para servir a Deus. Donc, à Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Então, a Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. J'avais écrit Soli Deo Gloria. Então, eu escrevi Solo Deo a glória. Soli Deo Gloria, c'était. Só Deus a glória. C'était le dernier sola. Vocês sabem que é o último sola. Le sola de la réforme. À Dieu seul soit la gloire. Sola da reforma. A Deus Amen. somente a glória.